seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Reforço contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos é oferecido nos 2 shoppings hoje. Comemoração do Dia da Língua Portuguesa. A Secretaria da Saúde atualiza para 53 os óbitos por dengue no ano. Lajadense avança e São Paulo é rebaixado após a 13ª rodada. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Agora, os adolescentes do município do Rio Grande já podem se vacinar com a dose de reforço contra a Covid-19. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde divulgou também um cronograma extra de vacinação para hoje. Confira agora. A dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos já estão disponíveis no município do Rio Grande a partir de hoje. Para receber a dose é obrigatório apresentar documento de identidade, CPF, cartão SUS e caderneta de vacinação, onde estão registradas as doses anteriores. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde divulgou também um cronograma extra de vacinação para hoje, das 14 até às 19 horas, nos 2 shoppings da cidade, no Praça e no Partage. Serão disponibilizadas um total de 600 doses, 300 doses de vacinas contra a Covid-19 em cada um dos shoppings. Confira quais são as doses que serão administradas e quem pode ser vacinado contra a Covid nessa vacinação extra. Dose 1 e dose 2 para crianças, adolescentes e adultos. A terceira dose de reforço para pessoas a partir de 12 anos, vacinados com a dose 2 há mais de 4 meses. A quarta dose, segunda de reforço, para pessoas acima de 50 anos e profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Em comemoração ao dia 10 de junho, que representa o Dia da Língua Portuguesa, se faz necessário citar que a língua portuguesa é a 5ª língua mais falada do planeta e a 3ª mais falada entre as línguas ocidentais, ficando atrás somente do inglês e do castelhano. Mais de 265 milhões de pessoas se expressam em português em várias partes do planeta. O Dia da Língua Portuguesa foi oficializado em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, organização parceira da Unesco desde 2000. Na ocasião, em Cabo Verde, governos e sociedade civil decidiram escolher uma data para celebrar a relevância do idioma na interação entre os povos de 9 países e a sua capacidade de aproximação cultural. O português ocupa a colocação de 5º idioma mais falado do mundo, sendo que está na 1ª posição no hemisfério sul e a 3ª no hemisfério ocidental. A professora de língua portuguesa, Adriana Witt, contou por que a data do dia 10 de junho foi escolhida. Porque é o dia que comemoramos Luís Vaz de Camões, um importante poeta português que escreveu vários poemas sobre feitos heróicos, poemas épicos. Ele é um marco na poesia portuguesa, por isso comemoramos neste dia. A Adriana Witt é professora da língua portuguesa há 28 anos na Escola Cipriano Porto Alegre, aqui do Rio Grande. E ela ressaltou a importância do seu magistério.
Trabalhar com a língua materna é um prazer, é um privilégio, e abrir as portas do conhecimento através da nossa língua é mágico. Quando o aluno compreende que ler e escrever não é só juntar letras e que tem uma proporção muito maior do que isso, ele percebe que ele pode ganhar o mundo através da linguagem, para se expressar, para exigir os seus direitos, para cobrar o que lhe é devido e alcançar lugares melhores na sociedade. A professora explicou a importância da língua portuguesa nas escolas. Ela tem fundamental importância, inclusive no estudo para outras disciplinas, até aquelas que envolvem números. Se o aluno ele compreende, ele entende bem o mundo que o cerca, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele consegue desenvolver o raciocínio lógico. Se isso, em contrapartida, não acontece, ele não vai bem em português, em matemática, em ciências. Ele precisa do conhecimento da língua materna para poder se desenvolver bem em todas as outras disciplinas. E ainda explicou de que maneira a língua portuguesa é trabalhada na escola. Aqui na escola nós trabalhamos de várias maneiras, mas o nosso foco principal é que o aluno tenha leitura e compreensão do mundo. O aluno, ele imagina que por estar inserido nas novas tecnologias, por dominar bem o uso do celular, que ele domina bem a linguagem, o que não é verdade, porque ele escreve abreviado, ele escreve de forma sempre informal. E aí, quando ele precisa de um contexto onde a formalidade precisa estar inserida, nem sempre ele consegue se fazer entender. Por isso, nós trazemos livros para a sala de aula, revistas, textos variados, para que ele possa conhecer e tramitar bem em todos os universos que o cercam. A carga horária de língua portuguesa são 5 aulas semanais. Então, sempre 1 hora a aula da minha semana, eu tenho a mala da viagem ao conhecimento, eu chamo assim. Eu carrego na mala, então, vários livros, revistas, poesia, para que todos possam ter acesso, gibis da Turma da Mônica, para que todos possam ter acesso aos mais variados tipos de leitura. Dia frio em várias cidades do Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, a temperatura mínima será de 6 graus. Ventos mais fortes atingirão várias cidades, fazendo com que o frio se intensifique. Em Dom Pedrito, os ventos chegam a 28 km por hora. Haverá chuvas em algumas regiões. Venâncio Aires, por exemplo, poderá ter pancada de chuva no decorrer do dia. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande teve um início de manhã gelado, com sensação térmica de 4 graus. À tarde, o sol aparecerá junto de algumas nuvens. Já na parte da noite, o céu deve ficar limpo, com ventos que podem chegar até 39 km por hora. O frio deve se intensificar. A umidade segue alta e deve chegar aos 95%. A temperatura baixa na parte da tarde de hoje, com máximas de 13 graus e as mínimas chegando aos 6 graus. Não há risco de chuva. São José do Norte amanheceu com um clima idêntico e sensação térmica de 1 graus. À tarde terá sol com algumas nuvens. Na parte da noite, o céu também fica limpo. Os ventos se intensificam e podem chegar aos 39 km por hora. Já a umidade ficará em 95%. A temperatura será baixa, ficando em 12 graus a máxima e 5 graus a mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito amanheceu com temperatura baixa e sensação térmica de 4 graus. Nessa tarde, o sol prevalecerá com a presença de algumas nuvens. À noite, o céu fica limpo. Os ventos também aumentam e chegam a 28 km por hora. A umidade segue alta e chega aos 95%. A temperatura fica entre 12 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva.
Camaquã amanheceu com névoa e terá uma tarde de sol e algumas nuvens. Na parte da noite, o céu também fica limpo. Os ventos também aumentam e podem chegar aos 29 km por hora. Já a umidade segue alta e bate na casa dos 95%. As temperaturas ficam entre 16 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva. Venâncio Aires terá um dia de sol e muitas nuvens. Haverá períodos de céu nublado e possibilidade de chuva. Na parte da noite, o tempo deverá ficar firme. A possibilidade é que chova cerca de 5 milímetros. Os ventos chegam a 22 km por hora e a umidade em 97%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 8 graus a mínima. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul atualizou os dados da dengue. Foram registrados mais 8 óbitos pela dengue esse ano. Na última atualização da Secretaria da Saúde, na quarta-feira, os dados de dengue no estado foi registrado mais 8 óbitos pela doença no ano. O total passa para 53 mortes entre os mais de 37 mil casos registrados. A Secretaria alerta que a prevenção deve ser feita eliminando locais com água parada, onde o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, se reproduz. Por uma instabilidade na exportação dos dados do Sistema de Notificação Federal, os números no estado estavam sem atualização desde o dia 31 de maio. Os últimos óbitos registrados foram confirmados em residentes de Horizontina, Novo Hamburgo, 3 óbitos, Parobé, São Leopoldo, 2 óbitos e Seberi. A primeira manifestação da dengue é a febre alta, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além da dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Também podem acontecer erupções e coceiras na pele. São Paulo e Guarani definiram suas vidas para a próxima temporada em rodada encerrada na noite de ontem. Os dois times saíram derrotados, mas a derrota do Leão foi mais dolorida. Jogando em Santa Cruz do Sul, o rubro-verde foi derrotado e teve seu rebaixamento para a segunda divisão do futebol gaúcho. Jogando no estádio do Eucaliptus, o São Paulo não se intimidou e logo tratou de propor o jogo. O São Paulo, quando não tinha a bola, recuava com todos os seus jogadores atrás da linha da bola, forçando o erro do adversário. O Avenida, que lutava por uma vaga no G4, foi de maneira forte ao ataque. E aos 12 minutos, Dandan demonstrou que o Avenida queria a vitória, deixando 5 jogadores do São Paulo para trás e assustando o torcedor do Leão. O jogo não se demonstrava a favor do São Paulo e aos 17 minutos, após um escanteio cobrado por Dandan, Fernando acertou um lindo voleio, obrigando o goleiro Fabiano a fazer uma excelente defesa. O jogo, que era dominado pelo Avenida, tinha escapadas do São Paulo ao ataque, que não concluídas com êxito. O segundo tempo teve um jogo muito parecido com o primeiro. As chances do São Paulo não eram concluídas em gol. Jean Roberto até tentou, mas teve uma finalização ruim. O jogo foi sofrido, disputado por ambas as equipes. O São Paulo correu e tentou buscar o resultado que tanto precisava. Mas no último minuto do jogo veio o castigo que tanto preocupava o torcedor rubro-verde. Mas aos 50 minutos do segundo tempo, após uma bola mal rebatida pela zaga do Leão, Xande aproveitou e chutou forte por cima do goleiro Fabiano, decretando a derrota e o rebaixamento do Leão para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho em 2023. Ainda falando sobre os jogos da Série A2 Divisão de Acesso, o Guarani jogou em casa contra o Lajeadense e mesmo perdendo se manteve na Série A2. O Guarani, jogando em casa no Edmundo Faix, em Venâncio Aires,
contra o Lajeadense, teve sua 8ª derrota na Série A2. Sabendo que o resultado do jogo e o rebaixamento do São Paulo, o rubro-negro mediu forças contra a equipe de Lajeado e acabou perdendo. Sendo favorecida pela derrota nos instantes finais do jogo, lá em Santa Cruz, e o rebaixamento do São Paulo, o Guarani na próxima temporada a chance de melhorar e fazer uma campanha visando o acesso à primeira divisão. O jogo, que estava sendo bem disputado, teve uma escapada pela meia esquerda. Já no segundo tempo, Luan recebeu na entrada da área, pronto para fazer o gol, e assim o fez acertando o ângulo do goleiro Roger, abrindo e determinando o marcador. O resultado classificou o time de Lajeado para as quartas de final. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você procura por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, uma boa tarde.